Hoje vou falar sobre a melhor linguagem de programação, que é a linguagem Python. Python? JavaScript, irmão. É aquele ditado, né? Eu não quero brigar, mas se você quiser, eu quero. Vambora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, como de costume, já vai deixando seu like, se inscreva aqui embaixo. Hoje vamos estar falando sobre as duas linguagens mais conhecidas aí no mundo da programação, que é a linguagem Python e a JavaScript. Exatamente, só que tem uma questão que, por exemplo, por que você escolheu essa linguagem de programação? Porque tem diversas, né? No mercado, principalmente, aí, se tu pesquisar na internet, a gente pode até falar um pouco aqui sobre algumas, só que sempre tem uma que é mais recomendada, algumas de grande porte, que as empresas de maior grande porte já utilizam, e tem outras que muitos ainda talvez nem ouviram falar. Só que hoje a gente vai falar sobre duas que com certeza você conhece. Bom, para quem não conhece o nosso canal tem o intuito de mostrar a ascensão de dois estudantes no mundo da programação. Bom, aqui no canal tem vários vídeos, mas para quem caiu de paraquedas nesse, nós fazemos a faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e estamos aí tentando nos tornar programadores. Então aqui a gente vai mostrar a nossa evolução nessa caminhada. Eu estudo Python e ele estuda JavaScript. E hoje a gente vai falar aqui sobre as diferenças, o que a gente olhou e o que nos fez escolher cada uma delas. Exato. Então, cara, a minha questão, por que eu escolhi JavaScript? Porque tem diversas linguagens, né, como eu falei anteriormente, só que foi a primeira linguagem que eu tive contato. Tanto que foi a primeira coisa que eu tive contato na parte de TI em si, porque eu cheguei lá de paraquedas e quando eu olhei, eu, cara, que é isso? Que mundo é esse? Que eu simplesmente comecei a estudar, só que realmente eu não tinha base, não tinha muita coisa para poder aprender aí antes de chegar na linguagem de programação. Então eu caí de paraquedas e tomei uma surra. Eu tive que dar alguns passos Quem nunca, né? atrás. Ué, com certeza, cara. Tomei a surra, literalmente, gente. Então eu estudei, forcei, só que tinha alguns passos anteriormente para eu poder seguir. E eu simplesmente pulei degraus. Então, nisso, querendo ou não, eu fiquei com essa linguagem na minha cabeça, porque além de eu escutar muito em televisão, em internet, e eu já ter me deparado com ela, eu já conhecia alguma parte da sintaxe dela, então para mim isso ficou mais formalizado na minha cabeça. Então por isso que eu escolhi, né, de primeira ela. E também tem a ver também por ter já aquela base de HTML e CSS, né? Você acaba juntando melhor os dois. Com certeza, cara, porque é um caminho, né? Normalmente já tu já pega o HTML, CSS e escolhe uma linguagem. Então, normalmente você vai incluir mais próximo, assim, sempre vai ser HTML, CSS já vai pegar JavaScript. Não é incomum pegar outras, porém, quando você vai pesquisar, a sequência normalmente é essa. Acaba sendo mais recomendado, né? Sim. No meu caso também, eu tive o mesmo histórico que ele, né? A gente entrou no JavaScript direto, sem saber lógica de programação, sem saber HTML, CSS, nada. E foi aquele baque, né? Caraca, não sei nada, né? Não entendi nada, vou voltar. Então a gente voltou, começou a aprender HTML, CSS e dá aquela indecisão, né? Pô, qual linguagem agora seguir? Pra mim, eu também já estava praticamente já inclinado a começar JavaScript, mas o que me fez ir pro Python, né? Foi a questão da linguagem, né, a sintaxe da linguagem ser um pouco mais simples e também foi mais o conceito, né? Python ele tem uma filosofia de ter um código limpo, né, um código organizado. A sintaxe do Python é aquela indentação, para quem não sabe, é aquele espaço. Tem a tecla Tab do teu computador que ele dá 4 espaços à direita. Então, isso que é uma indentação de código. O Python, se você não indentar, ele começa a dar erro, ele não sai da forma como deveria. Vale a pena frisar que a gente está falando de linguagens de programações totalmente diferentes, só que, no geral, em cada linguagem de programação nós conseguimos fazer as mesmas coisas, só que a sintaxe é totalmente diferente. É, Ou uma da... não, né? Porque às vezes a sintaxe é diferente, ou você abre, fecha parênteses, ou não, mas tipo, tu olha assim e tu fala, caraca, Tu isso consegue, aqui é consegue uma identificar, né? string no JavaScript, já no Python ali seria as listas. Então tem similaridades na linguagem, mas ela às vezes tem funções diferentes também. Sim, às vezes normalmente muda o nome em si, só de Sim. alguma coisa. Porque, por exemplo, se tu pegar um laço de repetição, se tu for olhar ali, o laço de repetição é o mesmo nome. Se tu pegar uma lista, dependendo do tipo de lista, é o mesmo nome. Dependendo de lista, É o tipo já o muda.
condição, né? Os condicionais também. Sim, exatamente. Então acaba sendo muito parecido as coisas, né? E o que muda mesmo é a sintaxe e também muda o que elas fazem também, que é um ponto muito interessante. Sim, é porque é uma das coisas também que eu fiz eu escolher o JavaScript, porque ela consegue implementar em qualquer área de tecnologia. Eu consigo entrar nela tanto banco de dados, quanto a parte da web mesmo em si, computadores, a parte de site e tudo mais, mas também consigo com a parte de mobile, inteligência artificial. Então, é algo que é muito amplo. Muitas programações, linguagens de programações também fazem isso, mas o JavaScript ele é muito diversificado, ele consegue atingir todas as áreas. O Python também tem essa questão também de aplicações web, porém ele é feito pelo framework Django. Também tem a questão de inteligência artificial, machine learning. Então também o Python é bem amplo. E também ele tem a ver ali com automação também. Eu acho que o JavaScript não chega a ter essa parte de automação. Então o Python também ele tem ali uma integração com o SQL também, que é muito bom, com Excel. Então o Python também ele tem outras vertentes fora o desenvolvimento web. Então acaba também tendo aquela questão, poxa, se eu consigo aprender, se eu aprendi essa base aqui, migrar para cá não é tão difícil. Migrar para cá não é tão difícil. Então você tem ali também áreas da ciência de dados, né? Não só o desenvolvimento web, mas que para mim, por enquanto, é o meu foco principal. Aprender Python, depois começar com o framework Django, para ir para uma área que eu já tenho um pouco mais de conhecimento. Né? Como a gente falou, a gente já tem uma base de HTML, CSS, então tipo, é mais amigável começar no desenvolvimento web e depois sim ir migrando, né, para aquilo que ou não, né, migrando ou não, que fica mais interessante para você no final das contas. Na verdade, eu também tenho. Depois que você estuda normalmente o HTML e CSS, e, por exemplo, eu entrei na linguagem de programação JavaScript, também temos um framework que normalmente ajuda muito, auxilia a gente no processo. O próximo que eu quero pegar é o Angular. Ele é muito voltado, principalmente HTML, CSS e JavaScript. Então, é o processo de onde eu já peguei a minha linha de estudo. Então, isso ali só vai me auxiliar e me ajudar mais ainda. E uma outra coisa, o canal aqui, a gente está falando sobre HTML, mais pra frente vai falar sobre CSS, a gente veio aqui falar através agora sobre linguagem de programação, só que eu tô falando de JavaScript. E eu tô falando de Python. De Python. Mas por que que cada um escolheu uma linguagem diferente? Primeiro porque eu discordo de JavaScript, né? Eu respeito seu posicionamento, mas acho um posicionamento burro. Não, brincadeira. Eu acho JavaScript muito interessante, é uma linguagem que eu quero aprender. Mas pra gente aqui como canal, né? No final das contas fica mais interessante quando cada um sabe uma linguagem diferente, né? Aborda caminhos diferentes, porque a gente tem vontade de transformar o canal em um negócio. Então é melhor que cada um tenha uma expertise diferente no ramo. Como somos dois, então é mais fácil cada um se ramificar para um lado. Mas isso foi mais uma questão de... Olha, eu escolhi Python, escolhi JavaScript. Ah, então é interessante. Cada um atua de um lado. Mas no final das contas, se não foi por causa disso, né? Meio que acabou acontecendo isso. Sim, é um complemento, né, cara? Porque eu acho que seria fácil cada um... Se nós dois escolhêssemos a mesma linguagem, seria fácil. Seria mais fácil, cada um ia dando ali uma ajuda, né? Exatamente. Só que, por exemplo, a gente já passou isso pelo processo do HTML e CSS. A gente já teve esse aprendizado e tudo mais. Só que eu acho que se a gente fizesse também isso, seria muito uma zona de conforto. Isso teve uma dificuldade totalmente diferente. Porque, por exemplo, eu não tenho como chegar para ele e falar, pô, tu lembra como que é a sintaxe de JavaScript? Vai ser um pouco diferente, porque às vezes a curiosidade vai chegar, pô, como que você faz esse código em JavaScript? E é interessante também que a gente troca muita informação, né? Aí cada um, às vezes a gente tá aqui estudando junto, então, tipo, eu tô estudando Python e JavaScript, eu olho assim e falo, poxa, isso aqui no Python é assim, dessa forma. Isso no JavaScript, ele olha e fala, pô, no Python é totalmente diferente. Então, no final das contas, a gente, para fazer essa transição, né? Você querer aprender Python e eu aprender JavaScript, a gente já no nível maior, né? Já entendendo melhor a linguagem, vai ficar muito mais fácil. Então, até mesmo essa troca de informação, porque eu quero aprender JavaScript. Apesar de, aqui nesse momento, estar fazendo um personagem de crítica, né? O JavaScript é excelente para também, no desenvolvimento também web e tudo, né? Praticamente tem JavaScript. Cara, e você falou, né? Porque nós dois começamos na linguagem de programação JavaScript lá atrás, e agora eu voltei para a linguagem de programação JavaScript para estudar, e você tá no Python. Só que eu, um pouco tempo atrás, iniciei o Python para poder estudar. Aí, viu? Todo mundo sabe que o Python é melhor, né, cara? Mas
Então, é aquilo, sabe por quê? Porque, como você falou, né? É mais fácil. Então, todo mundo quer aprender, tô zoando. Não, o Python não é mais fácil, ele tem a síntese mais fácil, ele é menos burocrático. Então, É o aqui processo, tá ele é bom. uma linguagem de alto nível. Você deixa nos comentários aí qual a linguagem de programação que você acha melhor aí. O povo decide. O povo decide. Agora vamos parar de brincadeiras. E aqui, como esse vídeo tem a intenção de documentar a nossa trajetória, né? Até para você ver como é uma evolução, né? A gente olhar daqui vídeos posteriores, a gente gravar outros, né? Falando sobre esse mesmo tema. Hoje a gente vai falar qual está sendo a nossa maior dificuldade no estudo das linguagens, né? Quer começar? Cara, eu quero porque quando você dá de cara com o JavaScript, a primeira coisa que você vê normalmente em cursinhos básicos, ele já mostra a parte do alert. Alert é uma notificação que aparece tanto na parte principal, assim que você atualiza o site, ou numa parte de aplicação, no input, num clique de alguma tecla. Só que chega a um ponto que você passa por variáveis, tem um tipo de variáveis. A gente vai falar sobre isso tudo depois mais pra frente, só para ficar mais fácil para entender. Só que chega no momento que são laços de repetições. Galera, laço de repetição não é uma coisa que é difícil, mas assim que você olha, não é fácil o entendimento, porque dependendo da forma que te explicam, isso fica ali uma dificuldade tão grande que às vezes se você der mole, você fala, cara, eu acho que meu conhecimento vai parar por aqui. Porque acho que também depende muito da didática e os exemplos que te dão. Porque se eles te dão um exemplo através e já fazendo laço de repetição, puxando função, variáveis ali, fica muito complicado. Quando começa a juntar, né? Concatenar tudo. Quando começa a juntar toda essa parte, fica complicado. Então, às vezes, mas você para e pensa, foi uma coisa que eu fiz. Tá difícil daquilo ali? Busca uma didática diferente. Vai no YouTube e pesquisa, como faço esse laço de repetição? Cada pessoa tem uma didática diferente. Tem pessoas que explicam assim, ó, em 1 minuto, cara. 1 minuto. Tô falando 1 minuto, tô exagerando não, porque eu aprendi isso em 1 minuto no laço de repetição. Então, a minha dificuldade é essa. Ainda tá sendo, né? Tá sendo. Então, a minha dificuldade, né? O principal obstáculo tá sendo função no Python, né? Que função é basicamente você criar um novo método dentro de uma linguagem. Ou seja, por exemplo, no Python tem a função len, que é para você ver quantos caracteres tem dentro de uma string, né? Ou de uma lista, tupla. Então, na função, você cria uma nova funcionalidade para a linguagem. Né? A função ela meio que te dá um espaço ali para você ser um criador, desenvolvedor da própria linguagem, para criar uma função que você precisa naquele determinado momento. Então, a função ela acaba sendo ali um espaço ali criativo e que você precisa ali saber como você vai montar aquilo para aquilo que você quer. Então, para mim, a função está sendo assim um pouco mais complicado, porque aquilo que é uma rotina no teu código, você precisa botar naquele espaço para que toda vez que você queira revisitar uma soma ou um cálculo ou qualquer outro tipo de coisa que você planejou ali, já esteja pronto, fixado ali. Não pegue de outro lugar. Então, para mim, hoje está sendo essa questão de função. Entender essa parte, para mim, está sendo a pior coisa. Vamos ver que talvez nos vídeos mais para frente a gente vai voltar nesse tema e vai ver se ainda é a nossa dificuldade. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo qual é a melhor linguagem. E se você estiver estudando outra qualquer, pode deixar aqui também, que o espaço aqui é aberto. É claro que aqui a gente fez uma questão de descontração. A gente não tem nenhum tipo de linguagem de estimação. O nosso intuito é ser Você pode ficar preso também numa linguagem. O melhor possível, né? Quanto mais linguagem a gente conseguir, melhor. Mas quando a gente está aqui na primeira linguagem, é interessante focar em uma só. E quando já estiver bem consolidado, partir para outra. Então é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque aqui nesse canal o comentário é uma sala de aula. Valeu.